Como que você lida com a sua escoliose? Você falou que tem escoliose? Tenho em S, a minha escoliose. Descobri por causa de uma pneumonia quando eu era menina, né? Eu descobri, eu tinha 13 anos de idade. E até aqui em Fernandópolis o pessoal queria me operar, queria colocar uma. Porque eu tenho um nível muito alto de escoliose. Muito alto, tanto em cima quanto embaixo. Ele diz o médico que eu só não fiquei torta porque ela é em S. E aí um lado compensou o outro. Mas a minha escoliose é uma escoliose bem profunda, né? E aí eu utilizei o aparelho, mas o aparelho não foi para melhorar, ele foi só para não, porque não como eu piorar. piorar isso, porque como eu estava em crescimento, eu Você sofria bullying, né? Nossa. Porque eu estudei com uma menina que usou. Super. Sofria bullying, o pessoal ria de mim, o pessoal tirava sarro, porque tinha que ser a carteira tinha que ser aquela carteira mais alta e a cadeira mais baixa, porque ele não faz isso. Você tem que ficar o tempo todo assim, né? Então você não você não faz isso aqui para escrever. Eu já fiz aqui, ó. Você tem que ficar o tempo. Ele não deixa, né? Porque como são hastes de ferro. A Bruna quase não saiu da posição. Como ele tem haste ele não permite que você tenha essa movimentação. E além disso, ele tem algumas faixas aqui que te pressionam. Então passa 2 faixas. Aí eu utilizei esse aparelho, fiz tratamento, na época fiz RPG, né? Fiz holística, fiz fisioterapia, tudo que tinha a gente foi fazendo, né? Aí você teve um barrigão, não. Você deve ter sentido dor de coluna. Assim. Muita. Eu senti a minha coluna abrir. Aí até optar pela cesárea foi por causa da escoliose. Porque uma outra coisa, quando eu fiz a fisioterapia e tal, a médica sempre falou que quando eu engravidasse, eu tinha que ter um acompanhamento, né, gestacional muito grande, porque onde o lado que é torto, ele podia causar algum problema, porque o bebê podia crescer, e aí o bebê não ia ter para onde crescer, por causa que a coluna estava no lugar que não deveria estar, que era o bebê que iria crescer. Então, mas não aconteceu, mas assim, era todo a médica já acompanhava, já sabia dessa minha escoliose, porque onde estava ela torta, né? Podia ali ficar o bebê e podia gerar algum problema, uma formação, alguma coisa devido a esse posicionamento. Até se eu não fizesse a utilização ali do aparelho, a escoliose podia aumentar essa minha escoliose e eu poder não ter filho devido a essa escoliose, né? Então, assim, foi bem... E eu era jovem, eu falei, não, eu quero ser mãe. Na época ainda falei, não, eu quero ter filho e tal. Aí a minha mãe falou assim, não, a gente vai fazer. Então, a gente começou aí todo um tratamento. Então, e eu era muito zoada na escola. Muito. O pessoal pegava pesado, né? Na época aí zoava, falava. Mas fazer o quê? Né? Tem que usar, tem que ir, tem que fazer. Eu usava uma camisetinha por baixo, né? Porque ele me machucava. Né? Aí colocava ele por cima e aí eu colocava uma outra camiseta por cima para ninguém, tipo, ficar olhando, porque as pessoas olhavam os ferros, né? E você passa, todo mundo fica olhando. Aí eu jogava uma outra camiseta por cima. Aí quando eu tirei ele, né? Aí eu falei, nossa. Aí sim, eu falei, agora, né? Aí foi essa minha fase de querer me maquiar, de querer, tipo assim, mostrar que eu tava bem, tipo, por quê? Porque todo mundo me zoou, todo mundo me, sabe? E aí hoje eu vou mostrar que eu tô melhor, que eu tirei o aparelho. Então foi, sim, uma fase de querer... se autoafirmar mesmo, né? Sim. Que o jovem, ele tem essa fase de autoafirmação, e como eu passei por esse processo, e era jovem, todo mundo ria, aí você passa por isso, você vê. Uma das pessoas que ficou, foi meu amigo, que é uma pessoa que é meu amigo até hoje, era um amigo do grupo de jovens, que é o André. O André sempre foi do grupo de jovens e o André estudava comigo. O André, a Letícia, então, eram amigos que eu construí no grupo de jovens e na escola eles ficavam do meu lado. Então, os meus amigos... De novo, a igreja. Então, meus amigos que já sabiam o que estava acontecendo, o que eu estava passando. Porque essa história mesmo, acho que poucas pessoas sabem do aparelho de coluna. Porque eu não conto. Não conto pra ninguém. Ninguém sabe desse... Mas é importante, Bruna. Essa menina, chama Lidiane. Eu ficava do lado dela também. Às vezes levava, né, por ficar do lado dela.
Porque a gente fica sozinha. E quando eu era adolescente, eu ainda não tinha nem muita explicação, porque a gente não recebia muita explicação. O bom de hoje é que, igual você falou, a gente conversa, a gente explica por que não pode as coisas, por que pode. Né? A gente só sabia se não pode, o porquê que não podia. Né? Então, ela aparece com um aparelho, mas a gente não sabia o porquê. Aí não podia fazer educação física, não podia fazer, isso, porque você não pode levar uma bolada, não podia fazer educação física. Então, eu ficava sentadinha lá, olhando o pessoal fazer educação física. Essa minha amiga Letícia adorava jogar vôlei, né? Então, eu torcia pra ela. Então, eu ficava na torcida, né? Que ela ia jogar. Então, assim, eu fui criando essa... E são amizades que até hoje meus amigos. O André, eu fui madrinha de casamento, a Letícia, eu tenho contato, assim, minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Então, assim, são pessoas que a gente continua aí tendo contato, mesmo depois da escola, mesmo depois de tudo, porque foram pessoas que marcou a minha vida, né? Que teve essa representatividade aí muito grande, enquanto todo mundo tirava sarro.